Uma sincronicidade importante, sincronicidade significativa. O que é isso? O que é sincronizar? Quando eu pego dois relógios e eu vou sincronizar, eu coloco os dois no mesmo horário, né? Tô colocando os dois iguais. Te dar um exemplo assim, que veio agora na minha cabeça. Você foi num show no Maracanã, lotado, absurdo de gente. Aí você tá lá no meio do campo, aquele show pegando, aí você olha pro lado e fala, nossa senhora, assim, dá de cara com aquela pessoa, sabe? Você fala, nossa senhora, não é possível. Tem como. Só se a pessoa colocou um chip dentro de mim para me localizar no meio desse mundo de gente. Como que essa pessoa, como é que brotou ali do lado, né? Para muito além disso, essa sincronicidade são coincidências absurdas. Aquilo é pouco provável que aquilo tenha acontecido por acaso. Você começa a pensar que tem um outro motivo, né? Às vezes tem a ver com uma imagem que repetiu várias vezes, ou a parte do número também, que a gente traz algumas coisas aqui do número, que tem os significados. Então aquilo está querendo te dizer alguma coisa. Então essa questão do acaso, ela aparece para além do Kybalion, né? Que não existe, né? Para a gente aqui isso não existe. Então a gente consegue buscar uma reflexão interna de que tem algo mais, Então a gente começa a parar para se perceber um pouco nessas coincidências aí. Tem uma outra coisa interessante, que essa questão da causa e efeito, ela acaba se entrelaçando um pouco com o ritmo, tá? Por quê? Porque quando você tem um excesso, você provoca uma escassez. Então, vou explicar como é que isso funciona. Ele explica da seguinte forma, ele coloca um pêndulo, você tem um pêndulo aqui, um pezinho aqui, né? Aí nesse pêndulo, se eu puxo para o lado de cá e solto o pêndulo, ele vai dar uma força, uma compensação, né? Semelhante ao deslocamento que ele teve aqui. Então, se eu puxei aqui e soltei, ele vai subir até aqui, semelhante ao tanto que eu, né, puxei. Esse pêndulo é um pouquinho diferente, porque o pêndulo comum ele vai ficar aqui, né, até parar de novo e vir para o local de repouso. Esse pêndulo não funciona assim. Eu levantei aqui, eu soltei, ele vai vir nesse lado aqui e ele vai parar no ponto inicial, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque todo excesso vai provocar uma escassez, tá? Então eu puxei aqui, pá, aqui, pá. Essa escassez foi provocada pelo excesso. Aí ele vai explicar isso na emoção. Eu tive um estágio desproporcional de euforia, puxei aqui esse equilíbrio, né? Vamos colocar esse pêndulo como equilíbrio. Puxei aqui, pá, ele volta para cá, depressão. Perceba, por exemplo, quando você consegue uma coisa que você queria muito. Dá um exemplo. São as compensações. Aí você conseguiu, comprou o carro que você queria. Aí você tá pulando, né, de alegria em êxtase. Consegui o carro, nossa senhora, o carro. E pega o carro, vai até dar voltinha, né? Vou dar voltinha, vou mostrar para não sei quem, mostrar para não sei quem. Aquele momento de euforia. E essa euforia, ela gera uma compensação. É isso que a lei está colocando. E essa compensação é o quê? Você vai ter um prejuízo. Ah, bateu o carro, arranhou, aconteceu alguma coisa. Não. É isso que a lei está dizendo. Que existe uma lei que explica isso. Que é uma lei da compensação. O que é a compensação? Tudo que mexe com o elemento inerte, que está parado aqui, esse pêndulo que está parado, o movimento que eu fiz para cá, ele vai puxar para cá e vai gerar uma compensação negativa. Ok? Por que isso? Porque quando você permanece no controle das suas emoções, tem até a frase na Bíblia, né? Que Jesus caminhou sobre as águas. E as águas, nesse contexto, é a questão das suas emoções. Caminhou sobre as suas emoções. É Cabala, né? Cabalá. Caminhou sobre suas emoções. O que isso quer dizer?
que o homem ascensionado, né? Porque você tem o iniciado, o adepto, ele vai chegar no nível de ascensão. Ele vai buscar o domínio das suas emoções. E por que o domínio das suas emoções é necessário? É necessário para que ele evite o emprego dessa lei. Não tem como fugir da lei. A lei vai ser empregada. Como que eu faço? Eu me antecipo à lei, eu sei que essa lei existe, que se eu tiver um desequilíbrio aqui, né, para mais, ele vai me trazer um desequilíbrio para menos, então eu seguro a minha emoção. Percebam, por exemplo, que pessoas, às vezes extremamente bem-sucedidas, ou pessoas que estão no nível vibracional muito elevado, elas não têm essa polarização de emoções. Pessoas que já atingiram um nível de serenidade. A pessoa não se empolga igual uma pessoa, por exemplo, que tem o nível vibracional menor. Quanto mais baixo o nível vibracional, mais refém você está das suas emoções. Quanto mais você sobe esse nível vibracional, mais na posse do controle você está das suas emoções. Então ele vem trazer a importância dessas emoções para você, a importância de você controlar essas emoções para você ter o controle sobre essa lei, porque essa lei vai se operar. Isso a gente pode explicar na questão de... Vou trazer um exemplo de relacionamento, tá? Eu até expliquei isso no início das aulas, mas para a gente entender como é que esse princípio se aplica no relacionamento. Eu tenho aqui um casal, né? Esse aqui tem uma vibração aqui em cima, a moça tem uma vibração aqui. Aí quando esse casal se encontra, eles vão buscar um caminho do meio, isso aqui é o normal. Vai buscar um caminho do meio, aí se casaram, se conectaram, e aí a vibração dos dois se estabilizou, né, nesse caminho aqui do meio. A gente tem situações que quando esse casal aqui se conecta, tem caso dele fazer isso aqui, puxar para cima, e tem casos, estou dando um exemplo aqui que é a moça, né, puxou para baixo, desceu o nível vibracional. Então nem sempre eles encontram no meio, às vezes pode descer, às vezes pode jogar para cima. Tem esse outro caso também. Aí como que fica essa história? Quando você está com um nível vibracional muito alto, você está no controle das suas emoções. Não é isso que a gente está aprendendo aqui, que é a questão da vibração, né? A questão da causa e efeito, né? Eu estou querendo que essa lei não se aplique a mim. Não quero sofrer o efeito. Então eu quero me manter no controle das minhas emoções. Aí você encontra uma moça que está vibrando aqui. O que vai acontecer? Você vai, né? Você vai descer de alguma forma aqui. Você pode até descer demais, você pode até vir para o nível dela aqui embaixo. Essa mudança que é uma transmutação, né? A gente pode transmutar essa vibração, subir e descer, sair da sombra e ir para a luz, sair da luz e ir para a sombra, isso é transmutação. Eu mudo os níveis, né? Eu posso mudar os níveis. Então, quando você desce para esse nível, você experimenta uma alteração de emoção. Por quê? Porque aqui você está na posse das suas emoções. Aqui você não está mais. Você não está mais. Você desceu a sua vibração, você perdeu o controle das suas emoções. Tá bom? Quando você perde o controle das suas emoções, o seu pêndulo que estava parado aqui, ele faz isso aqui. Você teve uma euforia, vamos colocar assim. Ele teve um desequilíbrio nas emoções. Isso aqui, e volta e vai te dar um negativo aqui. O que é isso? Isso é uma questão, vou explicar como energia. Mas eu vou tentar colocar de um jeito prático. Esse rapaz aqui, quando ele se relaciona sexualmente, que é a maior forma de você... vamos dizer assim, mudar essa energia, influenciar essa energia, né? Ligar uma energia na outra, através do sexo. Então você tem uma vibração aqui, o outro com a vibração aqui. Se eles têm relação aqui, isso aqui não tem uma alteração importante de vibração. Mas se um tá aqui e o outro tá aqui,
Aí você, TAF desceu, aí você tem uma alteração importante de vibração. Nessa alteração importante de vibração, você tem a emoção. Nessa emoção é a hora que o rapaz fala assim, ah, ela não é uma moça muito legal, não. Mas a gente tem muita química. O que é esse muita química para o Caibalion? Esse muita química para o Caibalion é isso, porque você teve uma queda abrupta da sua vibração, você teve uma experiência significativa nova para você. Por quê? Porque você está acostumado com a sua vibração lá em cima, onde você tem a posse das suas emoções. Desceu, você não tem mais a posse das suas emoções mais, né? Você já perde um pouquinho. Aí nessa perda, você experimenta um prazer inesperado. Porque aqui você não tem esse prazer, uma vez que você está no nível de vibração que a sua emoção ela já está caminhando sobre as águas. Você já está no nível de controle da sua emoção. Então, quando você tem essa experiência, é maravilhoso. Nossa, a gente tem muita química. Mas na hora que solta, pá! É o efeito contrário, que é a compensação. Quando essa compensação ocorre, aí você avalia se vale a pena ficar com aquela pessoa mesmo. Que é a hora que você pensa, fala assim, nossa, é uma pessoa que a gente tem muita química, mas quando a gente está junto, a minha vida começa a dar todo errado. Assim, começa a embolar. Meus projetos que já estavam caminhando bem, começam o negócio a andar para trás. Minha vida começa a acontecer umas coisas meio esquisitas. É essa explicação aqui do Caibalion. Inclusive, ele usa esse exemplo, né? A questão do prazer que você experimenta quando você desce a sua vibração. Você experimenta o prazer, porque quando você está aqui, você está no controle das suas emoções. Estando no controle das suas emoções, você não quer esse pêndulo desenfreado, você quer esse pêndulo parado. Mas aí quando você experimenta esse prazer aqui, depois você tem uma compensação. Aqui você vai ter uma perda, né? Aí ele vai explicando dessa forma para a gente entender como que essa questão de controle das emoções influencia a nossa vibração. Porque a vibração ela é tudo. Como a gente falou aqui, né? Se essa vibração atinge patamares altos, você vai estar no superpoder, né? O efeito super-homem. Quando você desce um pouquinho, você tem no nível de magia. Você consegue as coisas que você pensa, que você deseja, e aquilo vai se realizando para você. Então isso aqui é para a gente entender um pouquinho de vibração, como que essa questão de causa e efeito se opera aqui. Porque às vezes a pessoa não entende, né? E a vibração, ela tem um desdobramento muito interessante, que é o desdobramento nas realizações. Então, nessa questão da vibração, a gente percebe que quanto mais alta essa vibração, mais essa magia se opera, né? Mais você consegue, vamos dizer assim, concretizar o mentalismo. O mentalismo não é que você cria na mente e aquilo acontece? Só que não acontece para todo mundo. Acontece para quem está vibrando no nível mais alto. Começou a vibrar mais alto, aquilo começa a realmente funcionar. Tanto que não funciona para todo mundo, né? Funciona se tiver um nível de vibração mais alto. Então, tem alguns casos que a gente leva um questionamento. Te dar um exemplo. Ah, Denise, mas eu conheço uma pessoa que não tem um nível vibracional alto e é uma pessoa muito próspera. Então, tá. Mas o que é próspero para você? Próspero é só questão financeira? A prosperidade para a gente aqui é a questão de você ter o que você quer, né? E você diz o que você quer. Isso é prosperidade. Eu tenho o que eu quero e eu que decido o que eu quero. Isso é verdadeira prosperidade, né? Inclusive a harmonia. Que a harmonia é isso, né? Não adianta eu ter uma coisa e faltar outras. Não adianta eu ser muito rica e tô infeliz no amor, tô com problema de saúde, tô com uma situação aqui na família. Isso não é prosperidade, né? Isso daí você tem dinheiro, só isso. Tem a outra situação que às vezes a pessoa também tem dinheiro e não tem
prosperidade, porque ela vive na escassez. Também tem isso. A pessoa às vezes tem lá 10 milhões na conta, no investimento, mas ela não compra uma água, vai no centro, dá uma volta, ela não gasta uma água, porque não pode gastar o dinheiro. Então também isso é escassez, isso não é prosperidade. A prosperidade que a gente fala aqui é a prosperidade de harmonia, a prosperidade de você conseguir ter todos os aspectos da vida atendidos, né? Ter o que você quer e você decide o que você quer. Você consegue isso ou aqui, nos níveis mais altos, né, de vibração, ou o mago, né? A gente tem o lado sombra, a gente não está só no lado luz hoje, nós estamos explicando o lado sombra também. Então nós temos o mago e nós temos um aprendiz de mago, né? Então, eles também vão conseguir suas realizações a um custo, vamos dizer assim, porque aqui eu tenho a incidência de uma cobrança. Se eu estou no lado sombra, meu julgamento vai ser conforme. Se eu estou no lado luz, meu julgamento vai ser conforme. Tá ok? Eu tenho perdão, aqui eu tenho a punição, caso ocorra algum deslize, algum desvirtuamento aí. Aí você pode me dizer, Denise, tem uma coisa que eu sempre achei muito estranho, porque às vezes a pessoa é bacana, é super virtuosa, é aquela pessoa que assim ajuda todo mundo, que olha para o coletivo, é uma pessoa que desenvolve projetos bacanas, e aquela pessoa não consegue passar no concurso. Um exemplo, vamos colocar que a vida dela é ficar estudando para aquela prova, para aquele concurso. Aí eu vou falar para vocês sobre inclinação, tá? Inclinação e propósito. O que é a tal da inclinação? Inclinação é o que você já veio pronto na sua programação. O que é isso? Vou te dar um exemplo assim do Ayrton Senna. Suponhamos que, todo mundo conhece, né? Piloto de Fórmula 1 que morreu no acidente. Não precisa explicar, dispensa explicações de quem foi Ayrton Senna. Tá. Suponhamos que o Ayrton Senna decidisse ser dentista. Né? Ele cismou que ele vai cursar odonto, que ele vai ser dentista. Percebam, não estou falando que ele não vai conseguir, não. Porque tudo que a gente tenta muitas vezes, a gente tende a conseguir, né? Você tentou várias vezes ali. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando aquilo não é da sua inclinação, aquilo é mais difícil para você. Quando é da sua inclinação, você já tem inclinação, você se inclina para aquilo, né? A palavra é isso. Quando você se inclina para aquilo, é mais fácil. É mais fácil. Então, para ele decidir, até enquanto criança, ser piloto, é uma coisa fácil. Porque é uma coisa que é inerente para ele, porque ele é muito fácil. Você tem criança, por exemplo, que senta num piano, você dá 2, 3 aulinhas e já sai tocando. Ele tem inclinação para aquilo. Se eu pegar essa criança e falar, você vai ser jogador de futebol e coloca o menino lá na escolinha, o menino vai sofrendo, né? O menino vai sofrendo e o pai, não, vai ser jogador de futebol, vai ser jogador de futebol. Aí a gente está falando de inclinação. Ele tem inclinação para aquilo? Inclinação normalmente tem a ver com o que a gente gosta de fazer. Não necessariamente, mas tem a ver com o que é fácil para você. Aquilo é fácil para você desenvolver? Aquilo é uma coisa que te consome, é muito difícil? Isso por que eu estou falando? Eu estou falando para a gente poder observar, porque hoje é muito importante a gente refletir sobre o conhece-te a ti mesmo, né? Você para se olhar, para se perceber, em vez de você ficar brigando com as coisas. Então, às vezes, eu não estou falando que você não tem que correr atrás dos seus sonhos. Eu estou falando para você se perceber. Porque pode ser que tenham coisas que seriam muito mais fáceis para você desenvolver. Que você já tem inclinação para aquilo. Aí vai mais fácil. Tá? O propósito, ele vai nesse mesmo viés. No mesmo viés da inclinação. O propósito para o hinduísmo, ele vai dizer assim, já estava escrito. Já estava escrito. Então eles têm muito essa consciência, né? O mundo oriental, ele tem muito essa consciência de achar que as coisas já vêm com uma programação, com uma determinação e que aquilo ali é o caminho que está direcionado. E que tem algumas formas da gente poder tentar perceber isso melhor, né? Através
dessa observação de inclinação, o que é um direcionamento ali, o que funciona melhor, o que está muito travado, porque está muito travado, de repente não é para me brigar tanto assim, é para mim poder parar e pensar sobre aquilo, né? Por que está tão difícil? Será que é para mim mesmo? Será que isso faz parte da minha programação? Porque às vezes tem coisas que a gente quer viver, até coisas ruins, né? Tem coisas que você quer viver, que você acha que aquilo é a sua prosperidade e, na verdade, aquilo atrasa a sua vida. Um exemplo, a gente tem muitos cargos jurídicos nesse sentido. Por exemplo, um delegado, um Ministério Público, vou colocar assim. Ele vai trabalhar como um investigador, como um acusador, né? O órgão acusador. Se é uma pessoa que não tem isso na base de dados dela, na programação dela, vai ser uma coisa extenuante, difícil de concretizar, difícil dele operar, dele funcionar dessa forma. Porque ele não concorda em acusar o outro, ele acha que tem que perdoar, porque o nível de virtude dele está aqui. Então, se o nível de virtude dele está aqui, ele não acha que ele tem que acusar, ele acha que tem que perdoar, porque ele acha que tem que perdoar todo mundo, porque os seres celestiais já puxam todo mundo para cá direto, vamos embora. Não é uma coisa de pagar pedágio. Aqui é pagar pedágio. Aqui é vamos subir direto. A diferença é essa. Então você tem que avaliar até os seus sonhos, né? Parar para se conhecer, parar para se perceber. Quando a gente consegue fazer essa avaliação, a gente consegue diminuir o sofrimento da vida. Esse Kybalion é um texto riquíssimo em detalhes. Você tem facilidade para acesso a esse livro. Só você colocar Kybalion, esse livro aparece para você. É um livro pequeno, você lê rapidinho. Tem muitos desdobramentos disso que eu estou falando. Eu trouxe para você apenas uma pincelada, vamos dizer assim. A gente está trabalhando um pouquinho de entendimento para você poder refletir sobre a importância disso na sua vida. Para você buscar se conhecer ou tentar perceber um pouco melhor o que está acontecendo em volta, né? Tentar avaliar isso melhor, avaliar todas essas coisas melhor. Para a gente encerrar esse encontro, eu voltei aqui para trazer para vocês essas leis, né? Que a gente sabe que são 7 leis e que o 7, na simbologia, ele vai dar para a gente o sentimento de continuidade, né? Eu estou dizendo mais do que eu queria dizer. Quando você fala assim, a perdoar 7 vezes ao dia. Na verdade, quando essa questão de perdoar 7 vezes ao dia, não quer dizer 7 vezes, literalmente 7 vezes. Quer dizer que é incontável, incontáveis vezes, né? Quando eu não sei calcular, Deus criou o universo em 7 dias. Não tem como eu contar os dias, então eu falo 7. Na simbologia do 7, a gente tem a questão de que você quer dar continuidade àquilo. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho uma empresa e eu quero que aquela empresa tenha continuidade durante um tempo incontável, eu vou trabalhar no 7. Eu vou dar um jeito de colocar esse 7 em alguma simbologia lá da minha empresa. Então, tem muito a ver com continuidade do sucesso, continuidade da prosperidade. Você joga na numerologia do 7 para você conseguir, vamos dizer assim, ter um alcance maior, ter uma continuidade maior. Então tem essa simbologia do 7 também. Aí para a gente poder falar um pouquinho da simbologia, eu vou falar para vocês da força do 9, né? Que o 9 é um direito, que é o direito de você voltar e fazer melhor. Isso é um direito. Você tem o direito de voltar de novo para fazer melhor uma coisa que você já fez antes. Então essa é a simbologia do 9. Aí quando você quer uma nova chance com uma coisa que você fez errada, você trabalha na energia do 9, que você está exercendo um pedido de um direito de voltar e fazer melhor. O 6, a gente já comentou alguma coisa, né? Que é para você conseguir superar o obstáculo. Você trabalha na energia do 6.
ele te ajuda a superar aquilo. Tanto que quando a gente trabalha na energia do 9, a gente tem que em algum momento transmutar a energia do 9 para o 6, porque senão você fica voltando no mesmo ciclo e fica repetindo sempre aquele regresso, sempre voltando de novo e repetindo aquilo de novo. Quando a gente trabalha na energia do 9, a gente não necessariamente faz o 9 dessa forma, né? Você faz o 9 assim, ó. É o mesmo 9. Você está vendo o 9 aqui? Aí você vai virando. Isso também é uma simbologia que ela vai trazer representação do 9, né? Isso é simbolismo. Quando a gente faz o 6, é a mesma coisa aqui. E eu faço isso aqui. Eu estou trabalhando na energia do 6. Quando eu mesclo essas duas imagens e vou repetindo essas imagens aqui, na energia do 6 e do 9, eu estou abrindo um portal, eu estou querendo uma coisa nova aqui. Por quê? Porque eu quero voltar com mais força para superar um obstáculo. Eu estou querendo uma passagem aqui para me poder transmutar essa minha realidade e abrir para uma realidade nova. Então esse simbolismo aqui também é bem interessante. Tem um símbolo que a gente faz também. Eu vou na energia do 9, eu venho na energia do 9, peraí. Ele faz assim, deixa eu ver se eu consigo fazer. E ele volta assim. Ele vem numa energia e volta na outra energia, ele mistura as duas. Então esse simbolismo você pode misturar também, né? Até quando eu falei energia do 3, o 3 tem a ver com energia, eu quero dar potência para aquilo. Então eu repito uma coisa 3 vezes quando eu quero dar potência para aquilo. Então também é muito interessante. A pirâmide também, né? Que é essa questão do 3. Mas para a gente encerrar aqui, a gente viu que tem esses 7 princípios do Kybalion, né? E nesses 7 princípios, na verdade, ele quer dizer muito mais do que está aqui. Quando a gente abre cada um desses aspectos aqui, que a gente tratou brevemente, a gente vê que abre um mundo, né? Quando eu trabalho o mentalismo, que eu falo que o todo é mental, que o todo criou através da mente, eu como fragmento desse todo, que eu tenho uma partícula do todo, eu também sou capaz de criar, através desse mentalismo, através do que é a minha mente, né? Eu penso e eu crio. É o Kybalion. A questão da correspondência, a correspondência que existe, tudo que está acima é igual ao que está abaixo, tudo que está no plano espiritual reflete no plano terreno. Essa correspondência. E essa correspondência está muito além desse conceito aqui só de refletir. Ela está relacionada também com todas as coisas. As coisas se explicam por correspondência. Às vezes, quando você não é capaz de entender um determinado assunto, você pensa numa coisa que tem correspondência com isso e você entende por correspondência. É muito interessante esse conceito. A questão da vibração, que foi o que a gente colocou, que tudo vibra, tudo está em constante vibração. Cada um tem uma vibração que é um endereço vibracional, né? Cada um tem um endereço vibracional. E que essa vibração você pode fazer a transmutação. O que é isso? Eu posso mudar essa vibração. A gente viu que isso é importante quando a gente fala de virtude. Se eu consigo subir a minha vibração, se eu consigo elevar a minha vibração, eu vou ter a prosperidade, que a gente coloca aquela condição do justo, né? Eu tenho a prosperidade. Quando a gente fala da polaridade, a gente está falando da dualidade do mundo, né? Quando a gente separou em arcontes e seres celestiais, eu tenho positivo e eu tenho negativo. Polarizado. Mundo polarizado. Ele tem 2 polos. Ele tem 2 lados. Tanto que algumas ordens de iniciação, essas ordens explicam a questão de você se manter no meio, né? É o cinza, né? Porque o luz e o lado sombra. Então você iria se manter numa zona cinzenta ali, controlando os 2 lados. A gente já viu que isso, para um entendimento mais profundo do esoterismo, a gente vê as vantagens de se permanecer na luz e as desvantagens do lado sombra, né? Embora você possa ter atalhos aqui, você vai ter um julgamento conforme as condições que você opera, né?
E do outro lado você tem um julgamento tão misericordioso quanto você foi capaz de julgar os demais. A gente explicou também a questão da vibração. Como que eu aumento a minha vibração, Denise? Como que eu faço para me conseguir chegar nesses níveis mais elevados? Um dos grandes ensinamentos é a questão de você poder fazer momentos de mantra, de você colocar um mantra, de você pegar, de você fazer uma meditação. Trabalhar essa sua meditação, trabalhar o esvaziamento da mente. Quando você esvazia a mente, você possibilita, você favorece que você consiga canalizar o que existe de fato dentro de você, né? Esse inconsciente que está dentro de você, para você despertar para uma coisa muito maior que existe, né? Não é só isso aqui, não é só a matéria, não é só eu ficar esperando meu salário no fim do mês para pagar minhas contas, correr atrás de boleto para me pagar, não é só sobreviver. A vida não é só sobreviver, a vida é muito mais do que sobreviver. Às vezes, quando a pessoa só vive na intenção de sobreviver, ela está perdendo a viagem, né? Está perdendo a encarnação. A encarnação, na verdade, é um convite para o nosso progresso, para a nossa evolução. E se você engessa nisso, você se anestesia, você perde uma chance, né, de crescimento. Falar em anestesia, vocês viram as embalagens de chocolate? Eu achei tão interessante que eu comecei a ler atrás das embalagens de chocolate e está aparecendo látex. Depois, quando você for comprar um chocolate, principalmente aqueles em barra, dá uma lidinha na composição, que você vai ver que ali na composição tem um látex. Interessante porque a gente pensa assim, látex é para tinta, né? Para negócio plástico. Por que eu vou comer plástico? Por que está colocando látex numa coisa tão consumida pelo brasileiro como chocolate? Na verdade, tudo é energia, né? Os nossos neurônios, o nosso funcionamento é todo através de energia. E a borracha, ela é um isolante. Então, aquilo ali, ele tá te colocando de uma forma, tá te anestesiando. Você tá criando, você tá perdendo circuitos ali que você era para estar fazendo troca, você tá ficando sedado. É uma colocação também tem muitos estudos interessantes sobre isso, o esoterismo, né? Mas a gente pode começar a perceber um pouquinho. Esse negócio da embalagem de chocolate é interessante, porque está acontecendo mesmo. A questão do ritmo é para a gente observar o ciclo das coisas, observar o ritmo das coisas. Não adianta a gente querer tudo sempre. Não adianta você querer a colheita todos os dias. Não adianta você querer o sol o tempo todo. Tem um ritmo, tem um fluxo. Você tem o sol, você tem a noite, você tem a colheita, você tem a escassez, você tem o ritmo, você tem o Natal, depois você tem o janeiro, depois você tem o Dia das Mães, depois você tem um outro mês que não foi bom. É um ciclo, aquilo ali é um ritmo, ele tem uma como é que eu posso dizer? Ele tem uma oscilação, mas ele tem uma lógica, ele tem é um ciclo, né? Ele volta ali de novo. Então não adianta você, às vezes, se desesperar por coisas que não estão no seu controle. Aquilo é uma lei. Imagina a pessoa que entra em profundo sofrimento porque ficou de noite. Olha que desperdício de energia para brigar com uma lei da natureza. Aqui a gente está trazendo isso também de outra forma, que às vezes você pode estar desperdiçando muito a sua energia com brigas, com uma coisa que é uma lei. Por isso que a gente está trazendo essas leis, né? Para a gente poder refletir sobre isso. No início da aula eu coloquei a questão de Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, para você se perceber, para você se conhecer. E o que entra muito nessa questão também